Eu hoje vim fazer uma visita aqui ao comandante da Defesa Civil, o coordenador da Defesa Civil do Norte e Noroeste Fluminense, Joelson de Oliveira, que assumiu o cargo em março deste ano. Bom dia, comandante. Bom dia, ouvintes. Tudo bem? Tudo bem. Em março eu assumi a Coordenadoria Regional de Defesa Civil, né, Norte e Noroeste. A gente cuida de 18 municípios, né, da região, os 13 do Noroeste e mais 5 no Norte. E a gente está junto com as prefeituras aí, fazendo todo o levantamento dos possíveis desastres, auxiliando, né, as defesas civis, os prefeitos, para que eles possam trabalhar preventivamente e também na resposta caso o desastre venha, né? Ô comandante, quais as medidas estão sendo tomadas pela Defesa Civil em relação a essa estiagem em nossa cidade? Na nossa região, que nossa cidade é força de expressão em todo o Norte e Noroeste, aliás, em todo o Brasil. Quais as medidas estão sendo tomadas aqui em relação a essa seca enorme? Quando fui secretário municipal até de Itaperuna, né, eu não tinha essa realidade desse problema da estiagem, né? A gente voltado muito para a inundação, até porque ela acontece na área urbana, então ela mobiliza mais, inclusive a imprensa. E a estiagem ela é mais silenciosa, né? Ela acaba atingindo muito o nosso agricultor, da agricultura familiar, né? E eu não tinha noção do impacto econômico que isso tinha nos municípios. E naquela época, né, o Décio Zampier era o secretário de Agricultura, ele me alertou sobre isso e eu pedi ele para que ele fizesse, né, uma documentação para ver o tamanho dos danos e prejuízos da estiagem. E quando ele me trouxe essas informações, eu fiquei assim apavorado com o tamanho do prejuízo, que era igual ou maior ao prejuízo na inundação. Então afeta toda uma economia, principalmente nossos municípios do Norte e Noroeste, que tem a agricultura, a agropecuária, né, como uma fonte de economia do município. E agora voltando, né, esse ano, mobilizei novamente as defesas civis municipais, junto com o secretário municipal de Agricultura, e a gente fez esse levantamento novamente. E a gente está vendo, né, que está se arrastando aí o período da estiagem, e a gente resolveu procurar o secretário de Agricultura, né, hoje o Jair Bittencourt, do Estado, e levar esses dados para ele. Quando eu levei os dados, imediatamente ele abraçou a causa, a médio e longo prazo, a gente vai criar um conselho, né, decretado pelo governador do estado, um conselho de resposta e mitigação ao desastre. E a gente, semana passada, inclusive, tivemos um encontro, né, com as defesas civis, com procuradores municipais, né, para passar para eles o passo a passo para a decretação de situação de emergência sobre estiagem. Então, aos municípios que tiverem prejuízo, né, afetando a sua economia. Então a gente passou toda a informação, passo a passo para eles, como decretar. Então a primeira coisa é abrir um gabinete de gestão de crise, né, que vai envolver os secretários municipais para que eles façam um levantamento e assim eles possam subsidiar, né, o prefeito de informação para que ele decrete situação de emergência ou não. Nós estamos falando em off sobre estiagem e seca. Vamos explicar principalmente para a população e para os produtores rurais. O produtor rural até deve saber bem isso. Muita gente não sabe a diferença de seca para estiagem. Fala um pouquinho sobre isso. A diferença, na verdade, é a severidade da estiagem. A estiagem é o início, né? Então a estiagem ela permanece um período aí de 3 até 4 meses sem chuva. A seca ela é mais severa, ela, né, vai de 6 meses até mais sem chover. Acontece muito na nossa região semiárida, né, no Nordeste, no Norte de Minas, no Norte do Espírito Santo. A nossa preocupação, inclusive hoje, é a gente ter regiões passar a ser semiárida aqui. Aí sim a gente vai passar a ter seca, né, na região. Então tem essa preocupação e a diferença é essa. A estiagem, né, ela é menos severa e a seca ela é bastante severa em relação aos milímetros que choveram naquele período. Quais as medidas são tomadas, comandante? Essas pessoas inconsequentes que colocam fogo no mato, na vegetação, causando esse transtorno todo. Outro dia eu fui ao bar e vi várias vacas mortas, até filmamos, o cinegrafista filmou, tá entendendo? Jogadas, tá entendendo? E fogo em tudo que é lugar, no centro da cidade, nos morros aqui ao entorno de Itaperuna, no entorno da cidade, demais. Como é que se faz para penalizar
esses indivíduos inconsequentes? Não tem jeito, não tem como. Eu fico às vezes preocupada com isso. Tem alguma medida ou não? Existe a lei, né, que é crime, né, colocar fogo, mas o difícil é achar o infrator, né, porque ele faz no meio do mato, né, ninguém está vendo, né, ele começa a colocar, muitos colocam, muitas vezes até agricultor coloca querendo limpar e depois não consegue controlar. Para isso tem que ter o acerro, né? Isso, tem que ter o acero. Inclusive a lei, ela até penaliza o proprietário que muitas vezes que nem ele colocou, mas o fogo passou para ele passa a ter culpa em relação ao crime, porque ele não preparou um acero em volta para proteger a sua propriedade. Mas é complicado você também, vamos dizer assim, ser severo com aquele que nem colocou fogo e recebeu fogo de outros que colocaram. Foi atingido. Isso. Mas existe a legislação, mas o difícil é trabalhar isso, é difícil aprender. O que se tem que fazer, que a gente está orientando inclusive os municípios, é a cultura, é mudar a cultura, né, da população, do agricultor em relação a isso, passar informações de como fazer as coisas de forma correta para que não cause esse prejuízo que está causando que esse ano nós tivemos uma grande quantidade de fogo em vegetação, o corpo de bombeiro aí, hoje com efetivo reduzido, né, não deu conta de todos os fogos de vegetação, né, deram prioridade aí àqueles fogos de vegetação que estavam mais perto de residência, perto de um curral, né, não conseguiram dar conta, mas teve um grande estrago aí na nossa região. Vocês recebem muitos chamados por dia? Recebe. A média de quanto? Nós como Secretaria de Estado não recebemos o Corpo de Bombeiro Direto, que é um braço, né, da Secretaria de Estado. Mas tem chamado aí de 4, 5, né, por dia de fogo em vegetação. Igual eu falei, o Corpo de Bombeiro não consegue dar conta porque ele não faz só fogo em vegetação, atende vários outros socorros, mas dá prioridade para aqueles que estão atingindo a residência. Inclusive a gente pode observar ultimamente o entorno de Itaperuna, o fogo que eles colocam nos morros, perto de residência, conforme você falou. É um risco, né? É uma inconsequência fazer isso, né? Isso. Aqui perto da zona urbana, muitas vezes a pessoa que quer queimar um lixo, aí começa no queima de lixo, o mato tá seco, pega, uma guimba de cigarro, né, que a pessoa não tem o cuidado de jogar no local correto e joga. Então hoje simplesmente um vidro quebrado, né, funciona como lente, o sol bate ali, esquenta o mato e pega. Então por isso que eu falei que tem que trabalhar essa parte cultural, né, da sociedade para que amenize esses problemas. Bem, né, se eu entendi, um vidro quebrado, uma garrafa, por exemplo, quebrada no mato muito seco, ele pode causar dano? Ele pode pegar fogo no mato? Com calor, com aquecimento, seria isso? Porque ele funciona como uma lente, né? Igual uma lupa, né? Que a gente brinca, né? De passar a luz, queimar um papel. Então ele passa a funcionar como uma lente. Então ele intensifica os raios solares naquele mato que está seco e ali começa a combustão, né? Então... E os proprietários rurais têm que ter muito cuidado, né? E não dá para ter, porque às vezes uma propriedade com muitos alqueires, muita terra, fica complicado, né, comandante? Fica complicado, igual eu falei, tomar conta disso. A nossa hoje grande preocupação, né, é o número de proprietários, principalmente de agricultura familiar. Assim, o prejuízo que eles estão tomando, porque eles são de subsistência. Exemplo, igual Itaocara. Itaocara, né, temos 22 mil habitantes, 5 mil moram na zona rural. Né, e desses 5 mil, a metade é de agricultura familiar. Então o prejuízo é muito grande para essas pessoas. E a gente tem que ajudar eles a sair. Por isso que a decretação da situação de emergência, a ideia é que a gente passe para o governo federal que existe um problema na região. Porque isso já vem acontecendo há décadas. Só que ninguém registra. Se não registrar, o governo federal não reconhece que a gente tem um problema de estiagem. E a gente está pedindo aos municípios que eles registrem, porque pode vir ajuda emergenciais para essas famílias, né? Contratação imediata de caminhões-pipa, combustível para caminhões que possam trazer alimento para esse gado que está morrendo. Então tem várias medidas. Existe isso? Existe. O proprietário tem que saber disso. E muitas das vezes eles não sabem? Não, a verdade é que eles sabem, a prefeitura já fazem isso. Né? Só que a prefeitura não consegue atender todos. Né? A prefeitura põe à disposição caminhões para buscar alimentação. E se vier uma ajuda a mais, vai conseguir atender mais gente, né, em menos tempo. O senhor teve uma reunião em Campos há pouco tempo, poucos dias, vamos assim dizer. Tratou de que lá? A gente tivemos 2 momentos em Campos.
A gente estava tendo um curso, né, pela nossa Escola de Defesa Civil do Estado, é a única da América Latina, ela é bastante conceituada. Eles vieram aqui na região, né, para passar o conhecimento que eles adquiriram também na Secretaria Nacional de Defesa Civil, em relação até isso, sobre decretação de situação de emergência, sobre busca de recursos federais para projetos, né, principalmente projeto de prevenção, né, que a gente bate muito na tecla isso, é trabalhar preventivamente antes que o problema venha. E nesse segundo momento, nós aproveitamos, né, que estavam quase todas as defesas civis reunidas, reunimos com o secretário de Agricultura, secretários de Defesa Civil, procuradores do município, para passar para eles tirarem a dúvida de como decretar, né, porque tem todo um passo a passo para o governo federal reconhecer. Né, hoje você tem um sistema todo online, né, que você joga todas as informações ali, você marca no mapa a área que foi atingida, é tudo organizado, ali você joga todos os dados e precisa, é um modelinho, né, que tem que ser preenchido, então a gente passou esse conhecimento para que eles possam fazer. Hoje nós temos aí, né, dos 18 municípios, 12 municípios já fazendo esse processo de decretação para que o governo federal reconheça. O senhor responde pelo norte e noroeste, não fica muito complicado, pesado, não? Realmente é a maior extensão territorial, né, Quantos municípios, mais ou menos? São 18 municípios, né? A extensão ela é bastante grande. Mas assim, eu acabo me subdividindo, porque eu tenho uma equipe que fica, né, voltada mais para o norte, porque antes a gente tinha a regional norte e tínhamos a noroeste. Apesar de fundir, né, ter fundido em uma regional só, eu ainda continuo com oficiais que trabalham comigo, então eu deixo um oficial lá e eu fico mais para o lado do noroeste. Então os problemas de lá ele resolve, os daqui eu resolvo e a gente vai se comunicando. Hoje, na nossa Defesa Civil daqui do município, tem quantos funcionários e quantas viaturas? Funcionário nem você não vai poder falar, porque não sei se é muito ou pouco. Mas viaturas, sabe me dizer direito. Isso, assim, na nossa regional, aqui, do município de Itaperuna, eu não sei, eles são 8 funcionários, estão passando a cola ali para mim. E viaturas? E viatura é uma viatura, né? Uma viatura? Essa viatura, inclusive, foi, na época, né, em 2008 e 2009, foi dada pelo Estado, né, pela Secretaria de Estado, às Defesas Civis do município, e foi dado pelo Estado para colaborar. Naquela nossa última enchente de 2008, né, comandante, se não me falha a memória? Isso aí foi naquela época mesmo que foi cedida as viaturas. Tem alguma previsão? Previsão é muito difícil de falar, porque previsão é difícil, né? Só Deus que sabe. Mas se espera aí uma enchente, espera-se uma grande chuva para dezembro, janeiro, naquela época tradicional que nós já estamos cansados de sofrer com ela. Tem alguma previsão? Assim, a gente sempre, como eu falei, trabalha preventivamente, espera o pior, até porque a gente tem um período aí desde 2012 para cá que a gente está sem, né, um volume de água considerável que traz inundação. E a gente sabe que isso é meio cíclico, né? Essas altas e baixas, ela é ciclo da natureza, é uma coisa normal da natureza, né? Como a gente sempre fala, tudo vira desastre porque o ser humano ocupou o espaço, né? Porque se a gente não tivesse ocupado o espaço, era simplesmente um alagamento do rio, que ele ia, né, sair da sua calha e ia retornar normalmente. Mas foi muito assoreado. Foi, muito assoreado, muito ocupado, né, em torno. E então a gente tem assim um receio, né, para que esse ano, como eu falei, né, já tem 5 anos aí praticamente sem a inundação, de ter um volume maior. Se você vê os anos que estão vindo, você está tendo um período maior de estiagem, né, ou seja, o meio está ficando muito tempo sem chuva e está estreitando quando vem a chuva. Então a chuva ela vem em menos tempo. Então, porque o problema da inundação é esse. Porque se vier muita chuva, mas ela for distribuída no mês, você não tem problema. Mas se vier muita chuva em poucos dias, em semana, que é o problema que causa as inundações. Então a gente tem essa preocupação sim para esse ano. Mas, hein, comandante, também a gente tem que falar também, lembrar a população, que é cansada de ser lembrado, né, sempre, de economizar água. O rio está muito seco, não só o nosso, como o Pomba, como outros rios, Paraíba, né? Estão todos secos, né? Então, economizar água, limpar a sua rua, não deixar o seu bueiro sujo, que o bueiro entupido é que causa aquele transtorno todo que nós sabemos, a água volta, vai estar para dentro das residências. Então, a conscientização nesse momento é muito importante, que de repente, nós estamos na seca, tudo bonitinho, né? Na seca, né? Bonitinho, entre aspas. Aí vem a chuva, aí entorna tudo, entope tudo, faz retorno. A conscientização é muito importante, né? A população ela tem um papel muito importante, né?
Ou, agora, nesse momento que a gente está vivendo a estiagem, a gente tem um papel importante de saber utilizar bem a água. A verdade é que não é só no momento da estiagem, né? É sempre, a gente tem que saber aproveitar os nossos recursos, né? Somente a água, né? Que a gente precisa tanto. E agora, e também que é sempre, né? Que é o nosso grande problema de inundações, são os alagamentos na cidade. Pois é. Que esses alagamentos a gente vê muitas vezes o rio nem está cheio e a cidade alaga, porque os bueiros estão entupidos, né? Porque a gente vê lixo que escoam tudo para o bueiro, né? Ele não dá conta de transtornar, a manilha não dá conta de colocar isso para fora. E a cidade fica alagada simplesmente porque a cidade está suja. Às vezes com chuva à toa até, entre aspas. É, chuva à toa, né? Aquela chuvinha que chove aí na tarde, né? Tem vários lugares. Na área do hospital é demais. Ali na área do hospital, pé da rodoviária, né? No JB Din, né? Mas valendo lembrar, comandante, eu tenho acompanhado bem as obras do Dr. Marco Vinícius, do prefeito. Ele tem trocado muito as manilhas, manilhamento. Tirando as de cerâmica, eu falo barro, né? Eu falo entre aspas, comumente falando barro, mas é cerâmica. Por manilhas de cimento com 60 de diâmetro. Tem feito muito, tem filmado muitos bairros, muitas ruas que está fazendo essa troca de manilha. Isso é importante, né? Com a manilha de 60 de cimento, escoa muito melhor do que uma manilha velha de 30, não sei quanto, mas não dá vazão. Não, com certeza. O prefeito daí está de parabéns, porque precisa, a gente vê aí que a cidade ainda está com manilhas, né, de 30, 50. Resquício de 50, 60 anos ou mais. Ou mais. A gente vê a diferença, a gente vê muito filme americano. Quando você vê, a verdade é que as manilhas cabem uma pessoa dentro, né? As pessoas, e a gente botou aquelas manilhas pequenas de polegadas, mas botando as manilhas grandes, com certeza isso aí vai aliviar bastante a situação de alagamento na cidade. Ele tem feito isso sim, eu tenho acompanhado, posso dizer que tem feito, que eu tenho visto e tenho filmado. Está de parabéns e continue fazendo, porque eu sei que é muitos quilômetros, né, de manilha, e isso vai aliviar bastante a cidade. Olha, lembrar que a cidade estava muito abandonada há muitos anos, né? E essas manilhas são muito antigas, mas você falou 30, 40 anos, eu digo que é muito mais. Deve ser mesmo, né? Porque a gente vê, você falou, entra governo, sai governo, e até porque é uma obra subterrânea. Então, aquela obra que não aparece, ninguém quer fazer, mas ele tem feito. O prefeito tem que ter coragem, porque a pessoa prefere passar um asfalto por cima, né? Do que fazer Fazer uma maquiagem. Isso, fazer uma maquiagem. Tá de parabéns. Coragem é pensar no povo, né? Mas eu tenho recebido chamadas assim que perto, assim, de produtores rurais perto. E a Defesa Civil que vai, não vai o Corpo de Bombeiro para tentar apagar o fogo, não é isso? Com os caminhões pipas. A Defesa vai junto ou não, o bombeiro vai sozinho? Explica um pouquinho sobre isso. Não, é o Corpo de Bombeiro. A Defesa Civil... Só quando há assim, um desmoronamento, vítimas e tal, a Defesa Civil vai? Isso. Explica essa parte. A verdade é que a Defesa Civil do município ela acaba ajudando, né? Porque ela tem uma mão de obra, né, muitas vezes separada para a ação. A gente, como Secretaria Regional, a gente é a parte mais de planejamento, de auxiliar a Defesa Civil para que ela se prepare para algo. Então a gente não tem execução. A nossa execução está ligada ao Corpo de Bombeiro, que é um braço da Secretaria de Estado de Defesa Civil, né, que é a nossa resposta. Então o que a gente faz é estudar o fenômeno e propor soluções para que mitigue os efeitos daquele desastre. O comandante, eu fico pensando assim, toda vez que eu atravesso a ponte, há muito tempo eu venho pensando isso. Aqueles matos, aquelas ilhas, aquele matagal dentro do rio, isso atrapalha também que a água escoe melhor, né? Que não pode tirar não, comandante? Acho que não, né? Ilhas, por exemplo. Poder pode, né? Mas tem todo um problema ambiental, né? de legalização. Esse que é um grande entrave, muitas vezes assim, discutido. A gente sabe que tudo que a gente vai mexer tem um impacto ambiental. Mas a gente tem que valorizar, né, o ser humano, né? Ou seja, vai trazer um impacto? Qual o tamanho desse impacto? Qual o maior valor nesse impacto de tirar uma ilha? É o meio ambiente ou o ser humano que está sofrendo? Porque essas ilhas, é verdade que elas são formadas do assoreamento do rio, né? Que vão acumulando aquela terra, aquela areia que vem e aquilo se acumula ali, depois começa a nascer, né, árvores, gramas e transforma-se em uma ilha. Você vê, por exemplo, atrás da antiga Casa de Saúde Santa Terezinha. Aquilo ali eu acho uma coisa horrível, aquilo ali tinha que ser tirado, tinha. Eu me lembro que há muitos e muitos anos um vereador, que eu não vou citar o nome por questão de ética, implodiu.
uma ilha que tinha por ali. O rio escoava com muito mais facilidade, entendeu? Mas deu problema também, é complicado, né? Sabe aquela ilha que tem atrás da Santa Terezinha, de hoje, Hospital das Clínicas? Aquele ali foi criado, porque ele não tinha quando eu era mocinha, não tinha aquela ilha ali não. Aquele ali que se falou, é da areia, é da terra, é do assoreamento. Eu também concordo, assim, claro que, claro que isso tudo tem que sentar e discutir qual a melhor opção, qual o melhor impacto, mas sabendo que tudo causa impacto, ou no ser humano, ou no meio ambiente como um todo. Isso tem que ser sentado, discutido, é o que a gente inclusive pretende fazer em relação à estiagem, é sentar a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, de Agricultura, de Defesa Civil, para que essa discussão seja ampla, mas resolvida o mais breve possível, né? A gente teve aquela época, né, que discutiu do canal Extravasor. Pois é. A gente teve um grande trave do meio ambiente, mas, poxa, aliviaria todo o município e ficou um entrave ali longo ali em relação ao meio ambiente e acabou também não saindo. Você vê, comandante, quando eu era mocinha, meus 12, 13, 14 anos, eu tomei muito banho nesse rio, pulava da ponte, tomei banho, nadava ali. Ele era caudaloso, tinha muito peixe, muito piau, tinha muito, mas muito mesmo. Hoje você não vê nada, só vê pedra, mato. Por quê? Porque ele foi muito castigado, muito massacrado. Eu acho o rio muito massacrado. Concorda comigo? Não concordo. A gente estava conversando isso até com o Dr. Zé Antônio, né, o diretor da UNIG, né, de veterinária. Foi um grande profissional da Emater, né, quase 30 anos. E a gente está falando sobre isso. Hoje, o problema, a gente não conserva a água no subsolo. Ou seja, a água hoje ela escoa superficialmente. Hoje, como é tudo pasto, né, você bate lá no pasto, aquela água escorre e vai para o rio. Então aquela água vai muito rápido para o mar. O que a gente precisa é fazer projetos que essa água fique retida no solo. O solo é uma grande esponja e que ele ali devagarzinho vai liberando para o rio. Por isso que a gente tinha ao longo do ano todo praticamente o rio, né, com pouco problema de caudaloso e tal. Hoje nós não temos, porque hoje vem o verão, a água que escorre, bate no rio e escorre mais rápido. Tinha tiradores de areia que puxavam areia, é proibido agora, né? Tem que ter uma autorização para fazer. Tem que se via muito. Tem que ter uma autorização que eu acho muito importante de se ter, até por isso, porque eles ajudam a desassorear o rio. Eu também acho. Né? Claro, tudo dentro de um estudo, uma medida, porque realmente também tem um impacto, mas talvez até essa dificuldade grande, porque são trabalhadores, né, que carentes de fase, talvez ganhavam a vida, talvez a grande dificuldade acabou afastando eles desse serviço. Né? Ô comandante, vamos torcer para não ter aí um enchente agora em dezembro e janeiro. Você está preocupado com isso ou não? É que a gente sempre fala, a gente não quer enchente, a gente não quer inundação, mas tem aquela velha frase, se você precaução e se você quer paz, esteja preparado para a guerra. Então a gente está preparado para, se ela vier, mas a verdade é que a gente quer a paz. A população tem que ajudar e muito, né? Isso, a população é muito importante em relação a isso, inclusive de exigir das suas autoridades essas obras, né? Porque é igual por falta de conhecimento, as pessoas, calçou minha roupa, estou feliz. Não, tem que saber, como é que calçou, como é que está o subsolo, tem boca de lobo, tem manilha, se essa água bater aqui vai escorrer para onde? É isso que o povo tem que aprender, exigido, né, dos seus governantes. Aquela obra que não aparece, a subterrânea, essa obra é muito importante, mais do que o asfalto para mim. Porque qual o problema que, inclusive, que a gente tem muito na região de deslizamento? É porque a gente não dá o caminho para a água. Se você não der o caminho para a água, ela vai encontrar o caminho dela. E sai derrubando tudo. E sai derrubando tudo. É isso que é o problema. É isso aí. Falei com o comandante. Algo mais a declarar? Fica à vontade, comandante. Não, só falar que a gente está no novo papel. Né, o nosso novo secretário de Estado, Coronel Roubadei, assumiu. É um homem de defesa civil também. Então, a gente está à disposição dos municípios, né, de compartilhar informação, de trazer informação, de colaborar para melhorar cada vez mais, diminuindo os efeitos aí, tanto da estiagem e da inundação. Né? É um paradoxo aqui, né? A gente tem problema da estiagem, que é a falta de água, e tem um problema de inundação, que é o excesso da água. Eu vou fechar aqui, você quer perguntar? Parceria com a escola, você não falou. Da faculdade? Da faculdade, vamos falar sobre isso agora um bocadinho. Vai ser feita essa parceria? Vai. De fazer uma parceria com as faculdades. É faculdade, não é com escola, né? Criança, não, né? Criança, É faculdade.
porque é o conselho, né, que vai envolver todo mundo. Já foi criado. Esse anel com seus lado de cá, porque ele está batendo no microfone direto, tá aqui. É isso. Oi? O conselho já foi criado? Não. Foi criado. Vai ser Aí criado. você fala da criação Tá. do conselho. Conselho comunitário? Não, é o conselho regional. Ô comandante, existe uma expectativa para ser criado um conselho, né? Para que as faculdades, para vocês interagir com os alunos. Fala um pouco sobre isso. Qual é o objetivo maior desse conselho? O conselho, ele envolve o poder público, ele envolve as instituições de ensino, que são as faculdades, ele envolve uma associação de agricultores, de pescadores, porque você vai ter do agricultor ao doutor. Ou seja, né, você vai entender o que acontece lá na ponta e vai propor soluções. E que muitas vezes as soluções são simples, que é muitas vezes trazida pelo próprio agricultor. Então ele traz, e a gente, de uma forma acadêmica, de uma forma científica, a gente transforma isso em projeto. E dentro do projeto, né, a nossa Secretaria de Estado pode financiar esse projeto, como pode buscar recurso, né, no governo federal para que sejam aplicados. Então tem coisas que são simples, fáceis de resolver, que igual agora na época de estiagem. A gente sabe que fora da estiagem a gente tem que segurar essa água. Então você tem que criar mais açudes, em estradas vicinais, estradas rurais, você pode fazer canalizações direto para açudes. Então são coisas simples que a gente tem que ver a viabilidade, né, colocar isso no papel, quanto que custa, e o papel da universidade dentro dos conselhos, ele é muito importante para envolver, né, os estudantes, a sociedade acadêmica, né, para que traga essas soluções junto, né, com aquele que sofre, que é o agricultor na ponta, para que a gente possa trazer a melhor solução para o problema. Falando em açude, todos os açudes aqui na região estão todos praticamente secos, as minas secaram. É complicado, né, comandante? Isso, a gente tem a nossa região, é a região de área mais desmatada, é a nossa região. Então a gente hoje só tem pasto. Como eu falei até anteriormente. Pasto temos mais ultimamente. O pasto está queimado. Mas como eu falei anteriormente, se você não segurar essa água no subsolo, as fontes se secam, né? Então o nosso córrego está secando porque não se tem o efeito da esponja, né, do subsolo, não está acontecendo porque essa água não está ficando no subsolo. Então a gente tem que trazer projetos, pensar no nosso plantio, né, para que essa água seja segura. E dentro do conselho a gente vai discutir sobre vários projetos, um deles é sobre isso. Tem previsão para esse conselho, essa reunião com a faculdade, com os alunos começarem ou não? Porque isso é muito importante. A conscientização desses alunos também vai ajudar muito. Tem sim. A gente está com, né, igual o apoio do Estado, inclusive esse conselho deve ser criado através de um decreto. Eu acredito que até semana que vem ele já esteja criado. Já. Vai ser muito bom, né? Vai ser muito bom. Essa discussão ela já devia estar sendo feita há muito tempo. E se a gente não tomar nenhuma decisão agora, como eu falei, a tendência da nossa região é virar um semiárido. Puxa vida, né? Tem coisas que tem que ser para ontem, não para hoje, né, comandante? Isso. A gente sabe que nenhum projeto a curto prazo vai funcionar, né, porque a gente vem há décadas tornando essa região bastante seca e a gente sabe que isso é um projeto de médio e longo prazo. Muito obrigado. Falei com ele, comandante-geral da Defesa Civil do Norte e Noroeste do nosso estado, comandante Joelson de Oliveira, que assumiu aqui em março. E muito trabalho, né? Muito trabalho, mas estamos aí. Missão dada, missão cumprida. Te conheço muito, então eu sei que você é bom nisso. Grande abraço e finalizando aqui da Defesa Civil para o blog vonetefuracão.net.